Estamos transmitindo esse programa pela Rádio Belém FM Web. Estamos ao vivo também pelo Instagram, no Instagram Eujanice Leite, e também vai estar disponível no YouTube. O que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo Provérbios, olha que coisa linda. Hoje, dia 2/11, iremos ler Provérbios 2. Coisa mais linda, tivemos um problema técnico com a nossa internet, mas está tudo sobre a bênção de Deus. Talvez quem precisasse ouvir estivesse dormindo e a gente teve que esperar um pouquinho para que a coisa acontecesse. Para a gente iniciar, eu vou fazer uma pequena oração, então quem puder aí só bota a mão no seu coração, fica quietinho e vamos pedir bem rapidinho. Senhor, Pai amado, Pai querido, eu lhe peço agora, Senhor, abre o nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso espírito para receber a sua palavra e para ser edificado com ela, Pai querido. Amém. O que a gente falou ontem, amados? Vamos só dar uma relembradinha do dia de ontem para a gente poder ter uma noção, né? Quem ainda não pegou, a gente está lendo Provérbios, né? Estamos mergulhados nessa jornada da sabedoria. Nosso canal aqui, só para que vocês entendam, ele tem um nome, é ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. É um convite para que todos os dias você levante, já acorde conectado à fonte, já sabendo o que fazer e pensando como que eu vou mudar meu dia, né? Pegando essas dicas aqui de Salomão, que a gente está lendo agora Provérbios. Aprendizado, porque nós iremos aprender todos os dias. Transformação, iremos transformar o que temos dentro de nós e iremos transbordar na vida daquelas pessoas que a gente ama tanto, né? Nós falamos um pouquinho sobre Salomão ontem. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. A gente até leu lá em 1 Reis que fala, né? Deus falou, não existiu nenhum homem tão sábio quanto você e nem existirá. E é uma promessa e Deus não deixa de cumprir suas promessas. Então Salomão certamente será o homem mais sábio de todos os tempos. Existem alguns estudos que falam que a riqueza de Salomão naquela época era tamanha que, se fosse ajustado para o dia de hoje, seria 5 ou 6 vezes mais dinheiro do que todo o dinheiro que existe na Terra. Olha o tamanho da riqueza de Salomão. Isso é um estudo científico, não sou eu que estou falando, não. Isso é um estudo científico falando da riqueza de Salomão. E Salomão teve tanta riqueza, tanta sabedoria, porque Deus, né, apareceu num sonho para ele e perguntou para ele, Salomão, o que você quer que eu te faça? E ele, sábio, já mais ou menos com 20 anos, disse, Senhor, eu quero sabedoria para poder cuidar bem do meu povo. E porque o pedido dele agradou o coração de Deus, ele pediu algo que de verdade não fosse só para ele podia pedir qualquer coisa, Deus estava dando a oportunidade de ele pedir qualquer coisa. Ele pediu algo que não era para ele, era para o povo, né? E Deus ama tanto as pessoas, e aí a gente já vai ao ensinamento que a gente falou sobre ontem. Toda vez que você for pedir alguma coisa para Deus, peça algo que vá transbordar na vida de outras pessoas. Não seja egoísta e peça só as coisas para ti. Lembra sempre que a gente precisa agradar o coração de Deus. E Salomão fez isso. E Deus disse, porque você pediu algo que seja para transbordar na vida de outras pessoas, eu vou te dar isso e muito mais. E aí, com sabedoria, ele reinou por 40 anos em Israel. Salomão foi o último rei do Israel unido. E é 40 anos sem guerra, num lugar que só tinha guerra, porque ele teve muita sabedoria. Em Provérbios, livro de Provérbios, né, esse livro maravilhoso, ele é dividido em três tempos, né? Do primeiro capítulo até o capítulo 8 é um convite à sabedoria. Então a sabedoria vai estar sempre nos pedindo algumas coisas. Do capítulo 9 ao 24 a gente vai ver os códigos, aquilo que eu preciso fazer mesmo para que eu atinja esse status de sábio, né? Ou chegue próximo a isso. E do capítulo 25 ao 31 a gente vai ver as características dos nobres, o que os nobres fazem, né? E também a gente ouviu ontem muito sobre, né, começamos a falar sobre os sábios, os tolos e os preguiçosos. O Salomão fala muito isso nos Provérbios, né? E ele sempre diz que os sábios são aqueles que sempre estão buscando mais sabedoria, eles nunca vai se extinguir, né, se exaurir aquilo que, eu já sei tudo, não. Ele sábio sempre está buscando mais, ele sempre acha que sabe pouco. Os tolos, os ímpios, os insensatos são aqueles que até sabem alguma coisa, mas pouca coisa fazem. E tem os preguiçosos que não fazem nada, né, da sua vida. Então a gente falou um pouquinho sobre isso e por que eu estou relembrando, né?
Porque tudo são conceitos, porque a gente entenda melhor a palavra de Deus. Às vezes a gente lê um pouquinho a palavra de Deus e pensa, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas a gente precisa entender um pouquinho, né, o que significa cada palavra. A gente, às vezes, né, como estudante, a gente tem que ser assim um pouco investigador. E aí a gente veio ontem entender que existe 2 tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do céu, que é a sabedoria vertical, e a sabedoria horizontal. E a gente vai tratar aqui da sabedoria vertical, que é aquela sabedoria que é de Deus, vem de Deus. Então, é uma sabedoria que é pura, que é espiritual. Essa sabedoria que vai fazer com que a gente de verdade chegue perto do nosso Senhor. A sabedoria dos humanos, a sabedoria horizontal, ela nos serve para as coisas práticas, mas se a gente habituar, né, a sempre buscar a sabedoria vertical, que é a sabedoria do céu, a gente vai estar conectado com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E é isso que a gente começou a entender ontem, né? E também a gente falou um pouquinho ontem sobre a diferença entre sabedoria e conhecimento, porque a gente tem que entender, às vezes, o que é a sabedoria? Ontem a gente deu exemplos. A sabedoria é, por exemplo, o conhecimento é a água, a sabedoria é o que eu faço com a água. A sabedoria, o conhecimento é a receita, eu tenho uma receita e a sabedoria é o que eu faço com a receita. Então, o livro, né, aqui está o conhecimento e a sabedoria é o que eu faço com esse conhecimento. Então, é nesse status que a gente tem que chegar, a gente tem que tirar a letra que está aqui, que ela, desse jeito, ela é morta e transformar ela viva dentro de nós. Então, é isso, esse que é a nossa jornada que a gente vai fazer aqui. Por isso que o nosso programa se chama Aprendizado, Transformação e Transbordo. Vou aprender buscando conhecimento, vou transformar quem eu sou, tirar a água suja desse copo, botar água limpa todos os dias, buscar essa água da fonte e aí transbordar em quem, Janice? Na vida das pessoas que estão próximas da gente, na vida, né, da nossa família, na vida de qualquer um. Quando a gente começa a ficar cheio, é algo que de verdade a gente não consegue segurar. E aí nós temos que entender, e hoje nós vamos falar, está escrito no Provérbios 2, sobre o ciclo da sabedoria. Nós vamos ler, vamos identificar. Então, para eu ser mais sábio, como é que eu faço, Janice? Primeiro, eu tenho que ter o conhecimento, e aonde que eu busco? Vídeos, livros, palavras de Deus, principalmente, né? Buscar fontes novas para que eu me alimente com novo conhecimento. Depois eu tenho que entender, que é o que a gente faz aqui quando eu leio e explico para vocês, eu estou tentando levar um entendimento para vocês. E vocês vão ver que ali, hoje nós vamos falar que a sabedoria diz, quando você entender aquilo que eu estou falando, eu vou conseguir abrir para você outras coisas. Hoje nós vamos ler sobre isso. Então, isso está no ciclo da sabedoria. Primeiro eu conheço, depois eu entendo, depois eu vou ter um discernimento, ela também fala isso, Provérbios 2. Eu vou discernir o que é o certo, o que é errado dentro da minha vida e ajustar a rota. E depois eu tenho que aplicar, que não tem sentido nenhum eu saber de muitas coisas e não aplicar, né? Então eu tenho que entender, interiorizar e aplicar e ser a palavra vida. Eu tenho que ser a palavra de Deus, né? E aí fazer isso de um ciclo, então eu comecerei a me tornar sábio. A gente falou também um pouquinho ontem que às vezes a gente é tolo numa área e sábio noutra área. Às vezes a gente é insensato numa área e sábio noutra área. Nem, né? Eu gostaria de ser sábio em todas as áreas, mas acho que nunca chegaremos a esse ápice, né? Então que a gente identifique onde estou sendo tolo. Eu estou sendo tolo, eu estou deixando de fazer uma coisa, estou deixando de cuidar da minha saúde, a minha espiritualidade não está boa, não estou distante do meu Deus amado, não estou cuidando, né? Não estou me alimentando bem, a minha família não está bem. A gente precisa olhar para isso tudo. E agora vamos abrir, né, a nossa Bíblia amada aqui. Olha quem está conosco, Sayonara, Patrícia, Miguel, sejam todos bem-vindos. Vocês têm que conectar na rádio, nós temos uma rádio, olha que coisa linda, uma rádio FM. Pelo aplicativo Android, vocês busquem lá na Play Stores, tem Rádio FM Belém, Belém FM. É a rádio, e pelo iOS é um link, é a Rádio Belém FM. Mas tem lá na minha bio, tem escrito isso tudo, na bio do meu Instagram.
Então, conecte a rádio, ela tem 24 horas de louvor, de palavra de Deus. E agora nós estamos ao vivo e também estão me enxergando aqui, esse povo lindo de Deus que está acompanhando a leitura de Provérbios. Vamos lá, vou mostrar para vocês a minha Bíblia. Porque assim, ó, as coisas, olha a minha Bíblia, quem tá enxergando, quem tá no YouTube, no Instagram consegue enxergar, né? Quem tá ouvindo só vai imaginar uma riscaria que é uma Bíblia, né? As coisas estão para nos servir. A gente não está para servir as coisas. Então, um livro desse, ele está para nos servir. O nosso carro está para nos servir. Claro, a gente tem que cuidar das coisas, né? Tem que ter zelo. Mas as coisas, eu vejo as pessoas, às vezes, muito seguras nas coisas. Os livros são impecáveis, o carro, a casa, ninguém pode... Parece que nunca ninguém viveu naquela casa, nem andou naquele carro. A gente precisa ter zelo e cuidado, porque a gente tem que ter... Tem que estar com um lugar limpo, porque ali na limpeza, na organização é que habita Deus, né? Mas as coisas têm que estar para nos servir. E minha Bíblia me serve, coisa mais linda. Vamos lá, então. Capítulo 2, nós vamos ler de Provérbios, eu vou ler, depois eu vou dar uma explicadinha. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com a integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos santos. Aqui a gente leu 2 até o 8, agora eu vou dar uma conversadinha sobre isso. Olha só, aqui a gente já lê aquelas características do sábio e eu vou falando um pouquinho para você. Vamos lá, de novo, para a gente entender. Lembra que eu falei? A gente vai conhecer, mas a gente precisa entender. Que é a segunda característica do sábio. Primeiro ele tem a fonte do conhecimento, agora vamos entender, né? E até ela fala que é sabedoria, né? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração, é no coração que a gente guarda tudo que a gente tem de valor, né? O coração é o nosso baú. Claro que não é o nosso coração carne, o coração aqui é mente. Se você guardar as minhas palavras na sua mente, no seu coração, na sua mente, lá no lugar de secreto, onde você guarda os seus tesouros, e os meus mandamentos, e assim vocês observem, ela está aqui colocando, né, tem uma condição. Se você aceitar, se você der ouvidos, se você buscar, aí eu faço tal coisa. Existe uma condição, então vamos entender a condição. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos, é pelo ouvido que entra a palavra de Deus, principalmente, então deem ouvidos, né? Escutem a sabedoria, inclinar o seu coração a um entendimento, ó. Aquilo que a gente falou, a característica do sábio, a segunda característica é primeiro buscar o conhecimento, depois é o entendimento. Sim, se você pedir inteligência, eu também preciso pedir a inteligência e gritar por entendimento. Então façam, olha só, a palavra está clara. A gente lê, meu Deus, não estou entendendo. Faz o que está escrito. Pede, se Espírito Santo de Deus me dê clareza sobre o que eu estou lendo. Eu quero entender, me dá clareza. Clamar, ela está dizendo sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, está aqui, minha gente. Se buscar a sabedoria como a prata, se procurar como se fossem tesouros escondidos, né? O homem sábio é aquele que busca a sabedoria mais do que os tesouros, né? Ser sábio é muito mais valioso do que ter dinheiro. Porque aquele que tem só dinheiro, com certeza vai perder e não vai conseguir adquirir de novo. É que nem aquelas histórias lá daquela gente que ganha na Mega Sena, que dali a 30 dias já não tem mais dinheiro, né? Porque ela não tem sabedoria para aquele dinheiro ali. Então você entenderá, então então você entenderá o temor do Senhor. O temor do Senhor é o que é ter o extremo respeito ao nosso Deus. Se você buscar e ser sábio, se você guardar os mandamentos no coração, você entenderá o temor do Senhor. Você achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca, da boca do Senhor, vem o conhecimento e a inteligência. Da onde que está? A boca do Senhor está onde? Está aqui, ó, na palavra dele, na Bíblia, né? Para quem não está me vendo.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo. Escudo, o que o escudo faz? Ele protege. Então é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos santos. Olha que coisa linda. A palavra do Senhor, gente, é carregada de resultado. Então, tudo que a gente está lendo, a gente lê aqui é resultado de quê? De obediência. Então, quero ser reto, quero ser santo, quero ser separado, quero ter sucesso na minha vida, leia e faça. Não dá o jeitinho. Eu vejo muitas pessoas darem um jeitinho, né? Não tem isso na Bíblia. Não tem nenhuma passagem que fale, dê o seu jeitinho. Cumpra o que está escrito, só isso. Lá no 9, então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. Vamos falar um pouquinho. Se você pedir e guardar os mandamentos, a sabedoria vai te dar, Deus vai te dar esse entendimento da regra dele, da lei dele. E aí então você vai entender o que é caminhar com temor ao Senhor. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o entendimento será agradável à sua alma. Você vai ter discernimento para identificar o certo e errado, que é o mais difícil hoje, né? Então nós teremos discernimento daqueles que vão te fazer mal ou bem, porque você vai estar ligado diretamente à fonte, né? Com aquela sabedoria vertical. Lá no 16, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, que a gente lê homem ou mulher. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para o norte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que dirigem a essa mulher ou ao homem não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Olha só, aqui está falando do adultério. Provérbios fala muito de adultério. Adultério, né, é um dos mandamentos, né, não adulterarás. É um dos princípios de uma vida reta, né? Então aqui ele está te falando para você tirar o olho dessa pessoa que fuja da aparência do mal, também tem, né, uma passagem bíblica que fala, tudo que aparece, aparência do mal, fuja. Então a sabedoria vai te dar esse discernimento para você se livrar da mulher ou do homem adúltero e dessa vida estragada, dessa vida que não... Gente, um pecado leva ao outro. Então a gente tem que entender o que a gente está fazendo, tem que reconhecer, tem que pedir perdão e tem que andar no caminho reto. Vamos lá no 20. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Olha só, tendo a sabedoria, no 20, tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Aqui existe uma promessa de vida mais longínqua, né? Quando a gente anda nos caminhos de Deus. E ele fala que daqui a pouco a gente vai ver mais para frente que ele fala, é uma promessa de Deus, né? Que a gente vai ter uma vida mais longínqua, coroa branca na nossa cabeça, quer dizer, os cabelos grisalhos, porque a gente vai andar em retidão. Então, uma promessa de Deus. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Ô Senhor Deus, hoje foi forte esse negócio, hein? Hoje nós terminamos aqui o nosso capítulo 2, né? Tanta sabedoria de Napoleão, né? A gente pede assim, qual é o desafio do dia? É ler um negócio desse e pensar
O que eu levo para o meu dia? É isso que eu preciso. Eu preciso ficar o dia inteiro pensando alguma coisa sobre o que a gente leu. Então, que a gente pense assim, ó, o que mais me... A gente pensa aqui, o que mais me tocou? Dentro disso tudo que eu li, né? O que mais me tocou? Então, é abrir, guardar no meu coração de verdade aquilo tudo que eu li aqui, os mandamentos, né? Da sabedoria, né? Então, buscar esse conhecimento, pedir para Deus o discernimento disso tudo, porque eu consiga entender aquilo que eu tô lendo e guardar dentro do meu coração. Amém, amados? Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo para que Deus dê essa nossa... para que Deus nos encha com isso que a gente está lendo aqui, que a gente consiga fazer o melhor dia, hoje o melhor dia de todos sempre, porque hoje é o único dia que a gente tem, né? Então, quem puder ir, dar uma relaxadinha, vamos pensar um pouquinho aqui, relaxar e vamos dar uma orada para a gente pedir para que Deus nos encha com essa sabedoria dele. Pai amado, agradecemos pela tua palavra, que é viva e nos guia com sabedoria. Hoje aprendemos sobre o valor de buscar a tua sabedoria como quem procura um tesouro. Senhor, ensina-nos a ter um coração sedento por ti, Pai amado. Que possamos ouvir e guardar os seus ensinamentos, assim como quem guarda algo precioso. Pai, ajuda-nos a entender o temor do Senhor e a caminhar no teu entendimento. Que a sabedoria e o discernimento venham sobre nós, Pai querido, para nos proteger das armadilhas do mundo e nos guiar nos teus caminhos de justiça e de paz. Que possamos transbordar essa sabedoria sendo luz para aqueles que nos rodeiam e testemunhas vivas do nosso amor e da nossa verdade, da tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, entregamos a nossa busca, o nosso dia, entregamos tudo nos pés da sua cruz, Senhor. Entregamos nas tuas mãos o nosso pedido por mais sabedoria, confiando que o Senhor nos guiará em cada passo, e a gente lhe pede tudo isso em nome de Jesus. Amém, amados. Oh, coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Eu vou encerrar agora a transmissão aqui do Instagram, vamos continuar na rádio. Quem quiser saber mais, olha, tem que acessar a rádio Belém FM, Rádio Belém FM Web, tanto para iOS como para pode ser no PC também, eu coloquei no meu computador, pode ser para o Android, para o iOS, todos os lugares vocês conseguem ouvir a Rádio Belém. Aqui eu vou encerrando agora no Instagram. E vamos continuar com a nossa rádio amada.